André, eu admito que eu costumo pesquisar mais sobre elementos externos ao filme depois que eu assisto, até mesmo como pesquisa para fazer entrevistas. E foi só durante o Alfabeto Sexual que eu fui reconhecendo que eu já tinha visto, né, o seu projeto Alfabeto Sexual, e eu reconheci inclusive um dos vídeos, né, que era o do sexo enquanto você estava perfumando no karaokê. Eu percebi também, vendo alguns comentários, que as pessoas foram reconhecendo os seus trabalhos assistindo ao filme, não antes disso. Justamente por isso, então, me conte mais sobre esse projeto, né, que é pautado, né, o documentário, e quando foi, inclusive, também o momento em que ele teve mais repercussão virtualmente falando. Ah, tá ótimo, Alex. A princípio, a minha profissão inicial, eu sou ator, eu sou performer, mas já faz uns 10 anos que me interessa muito a questão da sexualidade, do sexo, da pornografia e principalmente a relação delas com diferentes plataformas. Então, eu fui experimentando até como um performer, me colocando meu corpo em situação em diferentes plataformas. Até por isso que muitos desses vídeos eles surgiram em outros espaços voltados mais em voltados exclusivamente para pornografia, ou então na internet, Twitter e outras redes sociais, que eu queria muito entender o que esse tipo de material acontece dentro desses espaços. Então, algumas cenas que vão ser um pouco mais normativas, mais padronizadas, elas vão causar um frisson mais próximo da função masturbatória que ela tem, e daí eu queria criar umas outras interferências. Então, por exemplo, esse vídeo do sexo e do lado alguém, eu cantando karaokê, virou meme e tal, e era um incômodo das pessoas, um motivo de piada, por que a gente se expõe a isso, sabe? Para que vocês estão fazendo isso e colocando esse tom, às vezes até constrangedor da situação, né? Achando que a gente está acreditando muito nesses espaços, e muitas vezes sim, é porque é divertido mesmo. E depois ele se tornou um longa-metragem, pelo interesse nosso de entender como que é essas mesmas ações, essas mesmas cenas contextualizadas e num longa-metragem e dentro de um cinema. Que outra relação, que outra fruição as pessoas vão ter. Então, as plataformas, para gente, para mim, me interessa muito de entender o sexo explícito localizado em diferentes plataformas, o que ele causa, que incômodo que ele causa, que atração que ele causa, que desejo é esse. Então são essas experiências. Assim, eu não me considero um cineasta, até a ideia de falar dos meus filmes, dos meus longas-metragens, ainda me soa estranho. Mas eu acho que ele está aí um pouco, essa trajetória está aí nessa experiência de diferentes plataformas e atravessadas pelo sexo explícito. Uhum. E Me conte sobre a concepção do filme, mas no sentido de se foi muito trabalhoso idealizá-lo, no sentido de que até mesmo no filme você aborda todas essas questões em relação à preservação de anonimato de algumas pessoas que participaram, né, dos vídeos. Eu até me pergunto também se foi difícil, além de rever esse relacionamento que você, enfim, desenvolveu com o Hudson, se também como foi o processo de rever o próprio material que, enfim, está há anos, né, na internet. Sim. Ah, eu venho de uma primeira experiência no audiovisual, que é um filme que chama Alfredo Não Gosta de Despedidas, que eu associava algumas imagens pornográficas, foi a primeira vez, com uma história da minha mãe falecida. Ela faleceu há uns 10 anos atrás, e logo depois do falecimento dela que eu comecei a produzir esse material pornográfico. Quando eu atritei esses dois materiais, a ideia desse documental da minha mãe, com depoimentos do meu pai, da minha tia, da minha irmã, pessoas colocando junto com esse material pornográfico, eu fui de alguma maneira reconstruindo essa história, mas era uma história que já tinha acontecido, era uma história passada, e daí cabia todas essas autoficções cabiam ali.
Aqui no Alfabeto Sexual, ele tem o desafio que é uma história que está acontecendo, né? Então não era uma história onde já tinha, a gente só estava recriando um passado. Estava acontecendo no momento em que a gente estava fazendo aquilo. Então foi um desafio construir esse roteiro, porque o início era mais fácil até, porque a gente constrói um passado, nos conhecemos assim, assado, e tem uma leveza, e tem a ideia da história de um romance, né? Os inícios, eles são mais fáceis de serem contados, e no momento que aquilo foi entrando na nossa história, e que eu senti a necessidade que também precisava surgir a crise, mas não só uma crise passada, mas como que a gente registra uma crise que está acontecendo agora, foi um exercício mesmo performático. Eu acho que nem sinto que... Por isso, até, muitas vezes, eu sinto que a precariedade do filme tem muito, assim, técnica dele, às vezes, tem a ver com isso. Porque eu não tinha tempo para fazer as coisas. Era aquele momento que eu estava tendo com o Hudson. Eu pegava a câmera, eu não via se estava com zoom, às vezes está a imagem embaçada, às vezes o som está ruim. Eu precisava registrar aquilo naquele momento. Não era alguma equipe, vamos agora fazer aquela cena, né? Era algo que tem que ser ali aquele frisson naquele momento. Então eu acho que o roteiro ele foi construído assim, e daí no meio, quando a gente foi finalizar, a gente estava com muita dúvida no final do filme, veio a pandemia. A pandemia fez com que a gente entrasse em contato novamente com esse material, revisse esse material, que a gente... E é um acordo, né? Um contrato. Mesmo o Hudson sendo meu companheiro, ele também se torna um personagem de um filme, né? Então, ele era um contrato ético também que eu tinha com ele, de que maneira a gente vai mostrar, qual o limite que a gente pode mostrar dessa nossa história. Acho que a gente não teve muitos limites. Eu acho que foi tudo mesmo pro ar do que a gente queria naquele momento falar. E daí, com essa questão da pandemia, a gente pensou se a própria pandemia entraria no filme, mas a gente achou que não, assim, ele é um fluxo, né? E que a gente é muito novo, mesmo que a gente fale que a gente tem uma grande história, a gente está há 3, 4 anos juntos. Eu não sei se a gente tiver 20 anos juntos, a gente vai pensar ali, era o começo ainda da nossa história e a gente estava pensando começo, meio e fim nos primeiros 3 anos da nossa história, né? Então tem um uso do nosso material para construir uma narrativa de cinema mesmo, assim, uma narrativa tradicional de começo, meio e fim, sabendo que essa história não é assim, né? Ela não tem esse fluxo e essa curva dramática dessa maneira, né? A gente vai vivendo, às vezes tem essa curva inteira em um dia, às vezes tem em anos, sei lá. Não sei se eu te respondi, eu fico meio... Não, respondo sim. E a minha próxima questão é que o alfabeto sexual repercute muito em relação a justamente como você aborda, como se dão os relacionamentos contemporâneos que tentam fugir um tanto dessa heteronormatividade. E eu tenho visto bastante, né, em cinema gay no geral, essa discussão, né, essa pauta. Só que, ao mesmo tempo em que existe, né, esse embate à heteronormatividade, parece que também existe uma dificuldade ou até mesmo um conflito de, enfim, encontrar aquele que seria um tipo de relacionamento ideal. E acredito que no filme existe vários conflitos em relação a isso. Tem até um momento que me toca bastante, que é aquele que você propõe uma orgia, com o Hudson participando, e quando ele está lá, você desaba emocionalmente. Então, acho que é um momento que ilustra muito bem, né, essas dificuldades que, principalmente, os homens gays têm enfim, né, de descobrir qual é o relacionamento atual. O que você vai falar de relação justamente a esse assunto de relacionamentos contemporâneos? Você acha que ainda falta muito tempo para a gente descobrir o que seria ideal entre pessoas, digamos assim? Olha, eu acho que até as colocações que a gente coloca no filme, a gente não hierarquiza muito o que a gente acha mais bacana ou não, né? A gente vai colocando como um fluxo de, olha, a gente tenta fazer isso e ao tentar fazer isso, vai acarretar diversas questões que são muito complexas para a gente, que às vezes não cabe no nosso corpo, e outras que talvez... Tem muita gente que vem falar para a gente na questão da liberdade, né? Tipo, nossa, é uma possibilidade de liberdade. É uma possibilidade de liberdade
para talvez a pessoa que está assistindo e que tem determinado tipo de questão. Porque para mim, por exemplo, a liberdade, ela tá eu não me sinto uma pessoa livre. Eu não me sinto uma pessoa tipo, eu estou exercitando, estou fazendo tudo isso. Não, a gente só está admitindo, ó, tem esse fluxo. Eu faço muitos testes, por exemplo, em aplicativos de pegação da internet, que eu gosto muito de entender o que as pessoas... E tem esse lugar do relacionamento aberto, onde muita gente vai falar sobre não, prefiro fechado, é muita complicação. Mas o relacionamento fechado também é muita complicação, só que talvez é umas complicações mais já descritas, sabe? Ó, vai ter talvez traição, vai ter talvez ciúmes, vai ter. Você consegue um pouco denominar um pouco mais as coisas que você sente, mas coisas ruins, a ideia de a gente estar cagado, de a gente estar mal, vai ser no relacionamento aberto, no relacionamento fechado. Tudo são contratos, a gente é diferente, né? Um relacionamento aberto meu com o Hudson não vai ser o mesmo que talvez você possa ter com outra pessoa. Cada contrato vai ser diferente dos outros, né? Cada dia é diferente. Então, eu não sinto que tem um... Eu acho que sim, começa a surgir possibilidades e começa a mostrar outros caminhos, e qualquer caminho, e que não é novo, né? Essa ideia, mas enfim, dessa maneira divulgada talvez seja. Daí as pessoas se assustam, tipo, tá tendo muitas possibilidades. E tá tudo certo, sabe? Se você quer ter um relacionamento fechado, se você quer ter um relacionamento aberto, se você quer ter um relacionamento poliamoroso, todos eles vão ter muitas complicações. Somos humanos, somos complexos, somos conflitivos diariamente, a gente está em crise a todo momento, mas talvez a gente está mostrando, ó, eu estou tentando exercitar as minhas neuras, as minhas crises, as minhas aqui, então eu vou ficar chorando enquanto está rolando uma suruba do meu lado. Talvez eu não quero não ter a suruba do meu lado. Eu quero, se for difícil para mim, eu quero que tenha a suruba e eu vou enfrentar essa suruba, vou ficar chorando aqui. Daí um momento eu paro de chorar e tento ver outra coisa. E nada impede também que essas pessoas que estavam na suruba também não estavam com as suas crises particulares, sabe? Então a gente sempre tem essa noção com o sexo. Eu acho que a tentativa do filme é mostrar que o sexo está em todos esses lugares. Ele não está só na galera se esfregando, se amando, gozando e curtindo. Tá. E eu aqui chorando no quarto, eu tava me relacionando com esse sexo, sabe? Eu não tava... E cada um que estava lá deviam estar com as suas crises. Um gozou, o outro saiu e pensou outra coisa. Cada um, ele está vinculado em tudo, né? O sexo, a sexualidade, essas questões, ela está em em todas essas ações, assim. Até a própria noção da pós-pornografia é um pouco isso, né? De como a gente fala que tem genital, a gente não nega genital, tá lá o pau, tá o cu, tá a porra, mas também tem todas as outras coisas que incluem, né? O nosso sexo, a nossa prática. Uhum. E você ainda se depara com muitos tabus em relação ao seu trabalho, mesmo com anos de produção? Porque no filme mesmo o Hudson aparece falando sobre consequências profissionais que ele teve, né, por conta de todas essas performances. E até também me pergunto como se você tem um entendimento em relação a isso, em relação a mulheres, porque embora no filme eu só tenha percebido uma presença feminina ali e uma cena de sexo, eu vi que você faz um trabalho também, você tem um site que produz um trabalho fotográfico e que tem várias mulheres, né? Então, como ainda lidar, né, com esse tabu da nudez e da expressão da própria sexualidade? Eu acho que em outros projetos, os projetos que eu tenho de fotografia, eu estou lançando agora um livro vulgar, que é uma coletânea dessas fotografias, de textos de outras pessoas, onde as outras pessoas protagonizam as suas histórias, tal. Eu acho que eu avanço numa outro tipo de discussão. Eu acho que quando eu me coloco em cena, principalmente na pornografia, onde muitas vezes até os corpos são mais normatizados, tal, eu ainda estou tomando um cuidado. Eu ainda não sei fotografar ou registrar um corpo do outro sem me incluir nessa história, sabe? Eu ainda trago a responsabilidade para mim, assim, mesmo que tenha toda essa ética com os outros, eu ainda estou me colocando. Então, eu ainda não sei como registrar o corpo da mulher através de todas essas problematizações reais e difíceis que a gente vive, como eu gravar esse corpo negro, como eu gravar esse corpo trans, como eu gravar. Eu ainda não me sinto hábil
Então, o que eu faço é construir diálogo com todas as pessoas em outros movimentos, em outras plataformas, para talvez um dia a gente, em parceria, conseguir registrar esses corpos. Então, a princípio, eu me coloco, até essa relação muito egocêntrica que eu falo inicialmente, que tem eu, a minha história, é porque, a princípio, é o que eu tenho na minha mão, sabe? Eu ainda não me sinto capaz e hábil de fazer uma ficção ou registrar um outro corpo, sabe? Eu ainda tô, esse terreno da pornografia, da sexualidade, do sexo explícito, ele é uma treta, assim, ele é uma dificuldade tremenda e eu ainda não consigo ter esse... Então, acho que a relação das mulheres é isso, eu trabalho com mulheres, até tem um projeto, por exemplo, em teatro, que eu estou trabalhando com mulheres e a gente está trazendo essa questão da pornografia e do sexo explícito em cena, presencial, só que é isso a gente está experimentando juntos, assim, a gente está vendo de que maneira a gente pode trazer isso, porque tem consequências. A pornografia tem consequências. Todo mundo está se masturbando deliciosamente com a pornografia e, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas estão criticando na internet a pornografia. Então, o que elas fazem, elas só não denunciam a pornografia, elas precarizam as pessoas que estão trabalhando com pornografia. Então, existem esses dois movimentos, assim, nunca de que a gente não tem que problematizar. Óbvio que a gente tem que problematizar e buscar novas maneiras de fazer novas pornografias, enfim. Mas existe esse lugar da marginalidade que é colocado e preconceito generalizado, assim. Então, as pessoas estão... E eu, de alguma maneira, eu me sinto nesse lugar do privilégio. Então, eu sou um homem branco, cis, eu me sinto nesse lugar do privilégio, que eu consigo caminhar por diversos lugares e eu não posso ser um voyeur da marginalidade, sabe? Olhar, olha, as pessoas todas que estão fazendo pornografia, eu me coloco nesse lugar e daí eu vou ter todas as consequências disso também, sabe? Então eu sou ridicularizado, eu sou tipo em vários lugares porque eu tô colocando o meu e pode sim acontecer outros, ou já acontece, né, momentos que eu não vou estar dentro, eu tô à margem mesmo disso. Eu pensei muito nessa questão, principalmente durante a pandemia, no início, quando o isolamento social era levado mais a sério. O Twitter, por exemplo, é uma plataforma que tem os perfis que publicam, né, pornografia e você consegue acessá-lo apenas com um clique ali de que concorda com o que você está vendo. Nos grupos de Facebook, as pessoas relacionam links ali diretamente para também acessar conteúdos pornográficos. E isso parece totalmente normal até o momento em que, sei lá, alguém que conhecido tem acesso ao que você publica, né? E é todo esse escândalo, mas tem até essa ironia, né? De que você está criticando, né? Isso, mas antes você acessou para, enfim, fins masturbatórios, digamos assim. Mas parece que quando a coisa sai do privado, ela já é tratada com mais hipocrisia, né? Sim. As pessoas que trabalham com pornografia não podem ter muita subjetividade. Elas não podem ter outras histórias além daquilo que para muita gente, elas têm que ser objetificadas. Então, a partir do momento que aquele corpo que você está se masturbando e você deseja começa a falar, começa a mostrar e principalmente está próximo de você, você se assusta e você quer matar a subjetividade do outro. Ele não pode... talvez essa seja a crise da pornografia, sabe? De que que é o movimento que a pós-pornografia começa a trazer, de tipo, sim, são seres totais e que vão ter todas as questões envolvidas ali. A pornografia, ela também é muito fragmentada, né? A gente vive esse lugar muito fragmentado, a gente vê pedacinhos dela rapidinho e ela é muito descontextualizada. Como você começa a contextualizar aquilo, começa a vir problemas, ixi, aquilo lá é assim, assado, lá. E aí, naquele momento seu enfim, que a gente está no momento de masturbação, no momento, enfim, que você esteja em contato, você não quer contexto, né? Você não quer contexto, você não quer saber a história daquela pessoa. Por isso que até, por exemplo, esse meu trabalho, a dificuldade é o contexto, porque ninguém vê pornografia do começo, meio ao fim. Ninguém vê um filme do começo ao meio ao fim. Tipo, é muito raro, não é que ninguém, mas pouquíssimas pessoas veem. E você colocar isso no outro filme, muita gente falava, é legal, mas não precisava ter o sexo, sabe? Porque o sexo muito contextualizado parece que ele não precisa existir, sabe? Ele não precisa, não mostra, sabe? Pula, é tão bonita a história.
ele tá atrapalhando, sabe? Ele tá... sei lá. É bem interessante essa impressão. E, André, finalizar, você citou, né, sobre o livro Vulgar. Quem quiser já está disponível para compra, que você lançou oficialmente nessa edição do Mix Brasil. Foi. No Mix Brasil, o Mix Brasil agradeço muito, ele foi uma plataforma incrível para a gente. Eu estava lá tanto com longa-metragem, com alfabeto sexual, como esse experimento em teatro, que chamou Armário Normando, e no lançamento no Mix Literário do livro Vulgar. O livro Vulgar, eu sou o organizador e o fotógrafo de tudo que está ali. Então, são mais de 180 pessoas que eu fotografei, que estão no livro, mais de 50 pessoas que escreveram para o livro, falando sobre pornografia, sexualidade, fetichização dos corpos, do corpo negro, do corpo com deficiência, do corpo trans, do corpo lésbico, enfim. Ele tem uma variedade de... Eu sou o organizador desse material e ele já está à venda, é só entrar no Instagram, @Projeto Vulgar, e lá tem toda a informação de como comprar, de como abrir diálogo. Assim, é um livro independente, ele não é de editora. Todo esse nosso material são projetos independentes. Então, se tiver interesse, é só entrar. E a vontade de todos esses materiais para abrir diálogo, sabe? Então, o que vocês quiserem conversar, o que vocês quiserem puxar assunto, o que vocês quiserem, em qualquer momento, eu estou à disposição, junto com toda essa rede. Eu não estou sozinho nisso, né? Muita gente envolvida com esses conteúdos, assim. Beleza. André, muito obrigado novamente pela disponibilidade e desejo sucesso aí com todos os projetos. Valeu, obrigado mesmo pelo convite e estamos aí, continuamos. Até uma próxima. Um abraço. Até, querida. Tchau, tchau.